Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio do podcast Educação e Movimento do Semerge. E hoje aqui vamos tratar sobre um tema parcerias estratégicas e ecossistemas locais de desenvolvimento. Então é uma forma da gente perceber as nossas instituições de ensino muito mais do que a captação dos nossos estudantes, e a margem de receita pode ser variada e mais do que isso, levar aprendizado para os nossos estudantes. E temos aqui, recebendo ilustres convidados, primeiro Conrado Raunhetti, vice-presidente do Semerge, conselheiro do Conselho Estadual do Rio de Janeiro, de Educação do Rio de Janeiro, mantenedor da Unig e Uniabel. Bem-vindo. Obrigado, Max. Obrigado ao Semerge por estar recebendo a gente aqui. Tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso, com grandes trocas. Obrigado também pelo Charbel, meu amigo, colega. A gente vai bater um papo bem legal. Estamos aí, como o Conrado já colocou, Charbel está aqui presente, conselheiro fiscal do Semerge, reitor do Centro Universitário São José, subsecretário de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro e conselheiro da Junta Comercial do Rio de Janeiro. Também, e é um assunto importante também aqui, da FAPERJ, né? Então, vamos tratar aqui sobre temas importantes, e eu acho que quando a gente fala de ecossistema, a gente fala muito de poder público, poder privado, ambiente de ensino, falamos do setor produtivo, setor da produção de economia e, quando nós temos os cursos da área da saúde, também as parcerias nos ambientes onde os estudantes fazem as suas práticas, né? E ali também tem possibilidades de interação. Charbel, como é que você, com a tua abordagem, a tua experiência em cima disso, principalmente na subsecretaria e FAPERJ, como é que você vê essa conversa nossa aqui agora? Bacana. Primeiro, obrigado, Max. Prazer estar aqui. Meu amigo Conrado. Muito bom estar junto aqui novamente. Aproveitar para mandar um abraço aí para a nossa querida presidente Cláudia Romano. Agradecer o convite. Enfim, eu acho que a gente tem eu estava conversando um pouquinho antes, né? Nós aqui, antes de iniciarmos aqui a conversa, né? Eu acho que hoje tem um espaço muito grande de crescimento das universidades, né? De maneira geral, junto ao poder público, né? O poder público hoje, ele é no Rio e no Brasil como um todo, acho que um grande demandante, né? De serviços, né? E eu acho que tem tem um mar aí azul, acho que a gente poderia estar navegando melhor, principalmente quando o assunto é política pública, né? Acho que as universidades hoje estão distantes dos governos, né, municipais e estaduais, principalmente, onde a gente atua mais fortemente, no que tange a essa participação no planejamento e da execução das políticas públicas, né? Eu acho que tem mecanismos, acho que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso aqui, de como aproximar mais a universidade do setor público, né? Acho que esse é um caminho bom para a gente começar. Perfeito. E Conrado? A universidade e o poder público, eles estão, assim, umbilicalmente ligados, né? Desde a implantação da instituição no município, ao seu funcionamento e ao produto que ela gera ao formar o aluno que entra no mercado de trabalho, gira economia, né? E principalmente hoje em dia a gente vê a questão dos cursos da área da saúde, eles têm inclusive como requisito, né, por causa da medicina, para o estabelecimento deles, você ter o vínculo reconhecido com o poder público, né, os convênios firmados, para você ter ideia da importância que isso está tendo hoje em dia, né? O COAPS, exatamente. Então, é um tema super atual e vai se desdobrar em diversos pontos de conversa aqui, porque realmente tem várias abordagens. Então, tem questões aqui que a gente aborda, né? Quando a gente fala de políticas públicas, as instituições de ensino particulares que nós passamos nosso dia, né, nossas vivências, elas conseguem interferir, mas não tanto. Como é que a gente pode, Charbel, o setor da educacional particular, intervir nessa formulação das políticas públicas? Não estou falando nem aqui de CNE, que são as políticas públicas do espectro mais federal e do aspecto mais educacional. Estou falando aqui do ponto de vista mais de ecossistemas de inovação, poder produtivo, principalmente com as prefeituras. Como é que, na verdade, no teu caso, prefeitura e Estado. Vamos falar aqui mais objetivamente aqui do Rio de Janeiro, né? Onde a gente tem atuado aí há mais tempo e de maneira mais direta, né? Eu acho que a gente pode abrir de forma mais objetiva um diálogo com a prefeitura no que tange a como a universidade pode estar participando das diversas ações que a Prefeitura do Rio, por exemplo, faz, né? A Prefeitura do Rio é uma prefeitura muito grande, né? Faz ações em todas as áreas que você pode imaginar, na saúde, inclusive, recentemente está credenciando, se não me engano, o Hospital Lourenço Jorge, nesse projeto aí que você citou, do Ministério da Educação e da Saúde. E a gente, né, não tem um diálogo, vamos dizer assim, institucional com a prefeitura. A gente pode construir, né, acho que o Semerge tem um espaço para construir um diálogo, primeiro institucional com a prefeitura, com o prefeito, né, com
com o conselho, né, da cidade, né, principalmente, né, que ajuda no planejamento ali das políticas públicas da Prefeitura do Rio, e com base nesse diálogo a gente criar mecanismos para uma participação mais efetiva da universidade. Eu estava comentando um pouquinho antes aqui, hoje não há assim, instrumentos, vamos dizer, que facilitem a participação da universidade, que teoricamente é a produtora de conhecimento local, né, vamos dizer assim, nesse processo de planejamento da política pública e de execução da política pública, né? Hoje, de maneira bem assim, se você olhar qualquer campo hoje, dentro da Prefeitura do Rio, por exemplo, mas no Estado também não é diferente, você vê pouca participação da universidade dentro das políticas, né, executadas pelo Estado e pelo município, né? Isso passa por dois pontos. Um é a falta de mecanismos, vamos dizer, institucionais, que a Prefeitura, que o Estado tenham para facilitar essa parceria. E segundo, eu acho que, aí, né, Conrado, um pouco também da parte aí de algumas instituições, né, ou talvez até de maioria delas, no sentido de não olharem para o setor público realmente como um espaço a ser ocupado por nós no que tange a formuladores e partícipes dessas políticas públicas, né? Eu acho que a gente está muito afastado ainda, por mais que a gente participe obrigatoriamente de certas situações, como o Conrado falou, a gente, né, área de saúde, a gente, né, por uma questão legal, a gente tem que ter uma parceria ali para colocar os nossos alunos, mas acho que é muito mais do que isso, né? Acho que é participar do planejamento da política pública mesmo, localmente falando, né? Você lá em Nova Iguaçu, mas na verdade a Unig também está presente, não apenas em Nova Iguaçu, como é que... Como a gente tem uma história um pouquinho extensa, são 56 anos aí, fazendo 57 esse ano, né, a gente foi firmando uma série de convênios ao longo do tempo, e quando a gente abriu o campus de Itaperuna, a gente acabou expandindo esses convênios para um nível municipal. E Norte Fluminense. Norte-Noroeste Fluminense, ali onde Itaperuna está situada. Posteriormente, com a integração da Uniabel ao grupo, né, a questão da Baixada Fluminense ficou ainda mais forte, se intensificou bastante. Hoje a gente tem convênios com praticamente todos os municípios da Baixada Fluminense, a nível municipal, e um convênio estadual, guarda-chuva, que a gente acaba tendo parceria efetiva com a maioria das instituições de saúde públicas do governo do Estado, né? Então, é uma simbiose que ela está no DNA da instituição, porque o curso de medicina foi o 4º curso lá. Quanto tempo tem o curso de medicina? Vai fazer 50 anos esse ano. Caramba, é tudo isso? Vai fazer meio século. O jubileu, exatamente, meio século. Parabéns, né? Bem legal, obrigado. Parabéns. E estamos até planejando uma campanha comemorativa, porque realmente merece. Mas é uma relação que, por ter tanto tempo, ela acabou sendo uma relação bastante importante no desenvolvimento da faculdade, né? E lá tem as diversas esferas. O convênio de odontologia, hoje em dia, também, com o poder público, atende, né, uma série de pacientes. A gente tem um convênio da veterinária, a gente fez uma campanha grande de castração, né, de prevenção à esporotricose, que é uma doença endêmica, chip de rastreamento, enfim, tem uma série de iniciativas que às vezes o município até busca a gente, fala, pô, vocês têm a clínica veterinária, vocês estão... Porque ali onde tem conhecimento, né? Exatamente. E é um pouquinho do que o Chabel falou, as instituições e até o poder público, eles acabam não se vendo, na maioria das vezes, como parceiros estratégicos. Fica uma relação muito de tem que ter, vamos fazer. Ou só nessa visão do convênio, papel assinado e vai realizar a carga horária. Faz o que tem que fazer, na maioria das vezes, né? Precisamos daquilo, vamos fazer aquilo. Mas, na verdade, as possibilidades são muito maiores do que isso, né? Às vezes o município precisa de algo, essa demanda ela parte da população e a universidade vê aquilo, leva ao poder público, ou vice-versa, o poder público tem aquela demanda, não consegue atendê-la, chama a universidade, que é o caso, por exemplo, da castração, que ocorre em vários municípios, né, onde a gente tem atuação. As prefeituras sempre têm essa demanda para o curso de veterinária, porque é uma questão de saúde pública importante, o poder público às vezes não consegue fazer, né, com a capacidade e velocidade que é demandado, e a gente acaba entrando para ajudar um pouquinho. Mas é isso, a gente tem que ter em mente que nós somos parceiros estratégicos, né? A gente está ali para desenvolver, né, o alunado, desenvolver o município, desenvolver o social, e para desenvolver a gente precisa atuar, né? E sempre ter isso em mente para procurar, dialogar e buscar as melhores soluções aí para a gente desenvolver o nosso entorno. As duas instituições que vocês participam e vivenciam familiarmente, né, vem da família, tem um foco, tem uma importância muito grande na locorregionalidade, né? Como é que se constrói isso lá na São José?
Então, assim, é como o Conrado falou, né? Eu acho que a Unig é um exemplo assim bacana de parceria da universidade com o poder público, né? Isso, como a gente falou, né? Quando você olha algumas instituições, tem uma história em que isso aconteceu de uma maneira mais rápida e mais dentro do próprio modelo de crescimento da própria universidade, né? A Unig, lá em Nova Iguaçu, sempre foi uma referência, né? Então, com certeza, a prefeitura, né, no dia a dia, sempre recorreu muito à Unig. Nós lá, nossa universidade é uma universidade local, né? A gente atua ali, basicamente, na Zona Oeste, ali em Realengo. Temos ali uma estrutura de AD hoje que está atendendo aí o Brasil, mas localmente mais ali na Zona Oeste mesmo. E como ele falou lá, não temos o curso de medicina, mas temos o curso de odontologia, o curso de enfermagem. Essa área de saúde ela acaba sendo um fator de aproximação do poder público da universidade, naturalmente, né? E acaba que isso reflete realmente na vida do dia a dia do morador ali, né? É muito interessante isso, né? E o Conrado com certeza viveu isso lá em Nova Iguaçu, né? O impacto da universidade na comunidade, você vê quando você anda na rua. Então, por exemplo, no caso lá do nosso curso de odontologia, que foi um curso que vai fazer agora 25 anos, né? Não chegou nos 50 da medicina da Unig, mas vamos fazer 25 anos, né? Bacana. Então, você vê, na época, eu me lembro, né, quando a gente... Pra você ter uma ideia, né? A São José hoje lá, nós temos hoje mais consultórios odontológicos na universidade do que a prefeitura tem na Zona Oeste inteira. É mesmo? Então, assim, hoje... porque, né, E o atendimento é feito ali à população? É feito à população, gratuitamente, né? Enfim. Mas o mais interessante é o que ele estava colocando, né? A quantidade de jovens que nós formamos nos últimos 25 anos ali, na área de odontologia, por exemplo, permaneceram na região. Então, hoje você anda, se você for ali de Realengo a Santa Cruz, a quantidade de consultórios odontológicos que você vai ver por ali, que não existiam há 20, 25 anos atrás, você verá que a maioria deles foram egressos ali da nossa universidade, né? Então, assim, é um impacto local muito grande. E nem sempre, né, e o que eu quis colocar aqui é que nem sempre esse impacto, ele alcança a proporção que ele poderia alcançar caso nós participássemos efetivamente da construção, por exemplo, da política de saúde bucal da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Talvez se a Unig participasse, né, até aqui já estou passando a bola para ele falar um pouquinho disso, participasse mais diretamente da construção da política de saúde do município de Nova Iguaçu, talvez o impacto ainda fosse maior do que já é hoje, né? Então, de maneira geral, o que eu percebo, e aí eu falo um pouco mais olhando mesmo o Estado, né, olhando um pouco as universidades e as instituições menores que têm espalhadas aí no Estado, eu ainda percebo essa dificuldade, né, de aproximação da instituição, né, da instituição de educação superior, do poder público, muitas vezes por falta de capacidade, de braço, né, para poder, né, a gente às vezes, o nosso dia a dia ali da universidade, ele é pesado, né, o Conrado sabe disso, né, a gente vive um momento difícil no Brasil, e às vezes a gente acaba não tendo um olhar tão específico para certas oportunidades que tem ali no setor público. Eu acho que é um caminho que a gente deve trilhar daqui para frente. A capacidade de poder interferir mais de uma forma positiva. Porque eu não sei, ali na Nova Iguaçu é um município grande, né? Mas assim, o peso, né, com certeza, da Unig dentro de Nova Iguaçu... E da Baixada ali também. Da Baixada é muito grande, né? Então essa interação ela é mais forte. Mas, por exemplo, vou falar um pouco da minha experiência recente agora lá na Secretaria de Qualificação aqui do município, né? De Trabalho e Renda aqui do município. Você vê que, por exemplo, a gente, né, hoje viemos tentando, né, montar uma política de qualificação profissional na cidade em que a gente conseguisse envolver mais as universidades. E é difícil, é complexo, né, porque não há instrumentos que permitam que isso aconteça de maneira mais fluida, né? A burocracia do governo é muito grande, não tem um olhar para a universidade diferenciado, né? A gente é colocado dentro, né, vamos dizer, do mesmo baú que estão diversas outras instituições ali que não têm a expertise e não têm, né, o potencial de agregar conhecimento como tem a universidade. E, por outro lado, quando você... as próprias universidades, né, não têm também essa visão de se apresentar e procurar um caminho, né? Então, assim, eu acho que tem muito para se construir entre o setor público e o setor privado no que tange a essas parcerias, né? A minha visão de quem está ali dentro vendo como é que a burocracia funciona, né? Que não é pequena. Não é pequena. Conrado, como é que é essa realidade lá no Nova Iguaçu? O ponto que o Chabel trouxe sobre a burocracia, ele realmente é um ponto que ele merece destaque.
Hoje, para a gente firmar um convênio com o poder público, a gente tem que passar por diversas etapas burocráticas. E muitas vezes nessas etapas as instituições sequer são diferenciadas, né? O que ele trouxe. Você tem uma instituição que às vezes ela não produz nem... Não gera o impacto. 1/1000 do impacto que uma outra gera, né? E elas são tratadas da mesma forma e não é dado o grau de prioridade a determinada parceria que vai refletir muito mais rapidamente ou muito mais efetivamente no dia a dia ali do município, né? Mas assim, eu acho importante, e uma ideia que a gente teve lá na instituição, a gente instituir um setor de parcerias e convênios. Dizer isso, olhar os convênios de uma forma mais inteligente, né? E a gente, assim, dentro de uma instituição de médio porte, hoje em dia, por exemplo, a gente dentro do grupo, a gente está com 22 mil alunos, é uma quantidade de alunos bastante elevada, né? Não é nada perto dos grandes grupos, mas, é um universo considerável. Então, a gente tem, estou falando em convênios agora em nível federal, né? Porque são os clássicos. FIES, ProUni, esses têm os convênios de saúde, todos de âmbito municipal, de âmbito federal, de âmbito estadual. Tem convênios da parte do direito para fazer NPJ, para fazer atendimento à população, da veterinária. Então, se você tem um range ali de 10 cursos, você vai ter, além dos convênios clássicos, você vai ter mais uns 20, 30 convênios para fazer e para gerir. Cada convênio, às vezes, tem uma contrapartida, cada convênio tem condições específicas, cada convênio tem metas ou obrigações diferentes. Então, assim, a forma mais eficaz para você não sobrecarregar o acadêmico, dá uma segregada nisso, institui um setor responsável para cuidar disso, e esse setor não só cuidar dos convênios, ele vai acabar tendo ideias de fomentar isso que eu pensava, um negócio. Os convênios existentes ou produzir outros convênios e gerir ideias. Às vezes a gente vai com uma ideia bacana, fala, pô, vamos fazer esse tipo de ação aqui, vamos dar em contrapartida tal coisa, e o poder público entra dessa forma. Então, esse setor, para pensar no que de melhor você pode extrair dessa parceria, e aí não só, passando um pouquinho para o outro tema, não só com o poder público, mas com o poder privado, com os entes privados também, né? Porque você tem uma série de sinergias, desde os estágios, né? As ações que as empresas podem fazer dentro das universidades. Setor produtivo. Setor produtivo como um todo. Então, esse setor, ele é um setor que realmente ele tem bastante importância e ele tem um resultado quando você acaba implementando e organizando isso efetivamente dentro da instituição. Vocês acham que, assim, olhando para dentro das nossas instituições, as pessoas ali dentro, estou dizendo os mantenedores, os reitores que têm uma visão já mais ampla, os coordenadores, os professores, quem toca isso, tem esse olhar que a gente precisa? Tem esse olhar de perceber que ali no público privado não é só um estágio a ser feito, não é só uma prática a ser feita, não é só uma extensão a ser feita, mas ali existe possibilidade de negócio, existe possibilidade de prospectar desenvolvimento econômico, social para todo mundo. Como é que isso está dentro da academia? Não, eu acho que tem sim, eu acho que é comum lá nas nossas instituições, né? Os coordenadores, né, os diretores nos procurarem, né, com ideias e projetos e planos, e eu acho que tem sido, isso cresceu até, eu acho, de um tempo para cá, isso tem sido mais comum, mas esbarram nessas dificuldades que nós estamos comentando, né? Como você transformar isso em realidade. A sugestão do Conrado, e a gente hoje lá também tem um setor que cuida dessa parte de projetos, acho que passa um pouco por você ter dentro da tua estrutura, não precisa ser nada grande, mas alguém pensando, né, em como buscar essas parcerias e manter esse diálogo sempre aberto. E transformar, às vezes, as ideias dos coordenadores, dos diretores, ou até, às vezes, ideias que nascem ali nos próprios alunos, né, em coisas mais objetivas e, vamos dizer assim, viáveis dentro desse âmbito, seja parceria com o governo, seja parceria com empresas, né, que o Conrado lembrou bem. É um caminho também, acho que tem muito para se trilhar aí de parcerias com as empresas. Acho que com todo o avanço que teve aí nos últimos anos, eu acho que tem muito que se construir também parcerias com o setor privado, né? O Rio de Janeiro, hoje, né, o Rio de Janeiro viveu um processo de desindustrialização nos últimos anos, né? Então, focado em serviços, né? Focado em serviços, né? Então, na minha região especificamente ali, que é a Zona Oeste, onde você tem ali os dois polos industriais da cidade, né? Que é Santa Cruz e Campo Grande, né? A gente tem sido recentemente procurado, né, pelas empresas, uma delas foi a Ternium, né, querendo fazer uma parceria conosco para a qualificação de pessoas, né, dada essa dificuldade. E é interessante, né, não sei se você sabe, o Conrado, você veja como é que estão as coisas, né? A Ternium é uma siderúrgica integrada, né,
E eles estão construindo hoje uma escola de ensino médio técnica dentro da Para dar conta de formar para dar conta da demanda das pessoas que eles precisam, né? Porque eles têm tido muita dificuldade em preencher as vagas que eles têm disponíveis, né? Que são vagas muito específicas e difíceis, às vezes, de você preencher, né? Por exemplo, uma siderúrgica trabalha 24 horas por dia, né? Então, você pega o turno da noite, eles têm tido muita dificuldade de preencher essas vagas, né? Isso tem sido uma coisa meio aqui no Rio de Janeiro, uma experiência que a gente tem vivido também, que se reflete em outros setores, né? Nós temos hoje, né, no setor privado, e aí eu acho que a gente, nesse ponto também, tem muito que avançar. Você tem um setor privado hoje que tem uma demanda enorme de vagas, que não consegue preencher, e do outro lado, você tem uma gama grande de pessoas que, por diversos motivos, estão desempregadas e que não conseguem preencher essas vagas, né? Então, assim, esse é um desafio que a gente tem para enfrentar, né? Eu acho que a universidade, essa parceria da universidade com o setor privado pode sim ser um fator, né, de mudança nessa dinâmica. Por quê? Primeiro porque hoje você tem mais agilidade, né? A universidade privada tem mais agilidade de atender essa demanda do que, por exemplo, uma universidade pública, né? De você atender essas demandas específicas. Segundo, eu acho que você tem mais chance de construir essas parcerias que também com objetivos que hoje atendem às demandas sociais da universidade, né? Então, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, qual é o maior problema que você enfrenta hoje no Rio de Janeiro, né? Quando você olha para a gama de pessoas procurando emprego? Hoje em dia, se você olhar o banco de empregos da secretaria, né, de candidatos a vagas dentro da nossa secretaria de Trabalho e Renda, 50% das pessoas ainda não possuem ensino médio. Então, médio ainda, né? O ensino médio. Né? Então, esse é um desafio, né? 50%? 50%. Dos 300 e poucos mil cadastros que nós temos hoje, metade não tem o ensino médio. É assim, um negócio chocante, né? E aí, quem são essas pessoas? Pessoas, às vezes, um pouco de mais idade, né? Quando eu digo mais idade, não é nem muito mais idade, está já na faixa dos 30 e poucos anos, que não, na época correta não fizeram ensino médio e estão sem ensino médio. Isso, por si só, já é um problema para você empregar essas pessoas. E a universidade poderia estar atuando nisso de uma maneira mais objetiva, né? Hoje, as universidades privadas, elas podem atuar no ensino médio, né? E tentando cobrir esse gap, ajudar no EJA, né? A gente hoje lá na nossa universidade, por exemplo, a gente tem montado preparatórios para as pessoas fazerem a prova do Estado, em SEJA, né? Como um mecanismo da pessoa vencer essa etapa e poder ingressar no ensino superior. Porque o Conrado sabe bem disso, né? Não importa qual universidade ou qual curso que você faça, ao terminar o ensino superior, você tem um ganho de empregabilidade estatisticamente comprovado e tem um ganho de conhecimento que é óbvio, independente do as pesquisas mostram que dobra o salário. Então, assim, você vencer esse gap do ensino médio é um desafio, né? Importante para você gerar a mão de obra mais qualificada para o setor privado, que hoje vive momentos difíceis, quanto para o próprio cidadão, que quer melhorar de vida, quer crescer. Eu acho que a gente pode estar atuando nisso aí de forma mais objetiva aí. Então conectou aqui também a empregabilidade, né? A empregabilidade. Com certeza. A questão da empregabilidade tem um fator importante, que não é só a parceria pela parceria. Não sei se vocês têm essa informação. A gente estava recentemente conversando com o pessoal da Construção Civil. Aqui o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, tem 3 grandes vetores de crescimento, mas 2 que geram emprego efetivamente, né? Os 3 vetores são turismo, construção civil e óleo e gás. Só que óleo e gás, a empregabilidade é mais restrita. O grande volume de emprego está na área de turismo, que você pega toda a parte de turismo, toda a parte de hotelaria, bares, restaurantes, casa de shows, eventos, e a parte de construção civil, né? Que hoje a indústria, dentro das indústrias, é que o Rio de Janeiro ainda tem algum diferencial. Hoje, se você pegar qualquer obra grande aqui no Rio de Janeiro, tocado por uma empresa, tipo uma Cirela, uma empresa dessa de maior porte, a idade média de contratação hoje para uma obra de porte um pouco maior na cidade do Rio de Janeiro é 42 anos de idade. Ninguém mais quer ser engenheiro, né? Ninguém mais quer. Não é só ser engenheiro, ninguém mais quer, por exemplo, começar a vida profissional como auxiliar de pedreiro, como eletricista, como bombeiro hidráulico. Não, também. Não quer, o jovem não quer mais. Isso é cíclico também, né? Você teve a indústria do petróleo dando aquele boom, você teve as universidades abrindo cursos de óleo e gás. Isso. Né? A engenharia, muitos cursos. Depois todos eles fecharam. A engenharia teve um boom,
né? Hoje em dia, a gente não fecha o nosso curso de engenharia, a gente acredita na Qual engenharia profissão. que vocês têm lá? A gente tem as 3, né? A gente tem a mecânica, a civil e a gente tem a de produção. A gente também tem a elétrica em outra instituição, mas na Unig são as 3. Mas a gente não fechou, porque a gente acredita na profissão, é muito importante essa profissão. Não, fundamental. E o ciclo está retomando. Mas a gente passou um tempo sem engenheiro. Sem formar engenheiro no mercado. Verdade. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar, né? Eu acho que as universidades podem estar mais próximas disso aí, porque, por exemplo, por que eu mencionei isso? Porque quando nós tentamos lá na Secretaria construir um processo de qualificação para o setor de construção civil envolvendo as universidades, nós não conseguimos. Porque a burocracia para fazer isso não permitia. E aí olha só que interessante. Aí, bom, o que nós temos hoje de mais viável? Vamos fazer via Senai. Né? Sistema S. Senai, especificamente. Especificamente o Senai para a construção civil. E aí você imagina um processo mais fluido e você enfrenta outras dificuldades. Você esbarra lá no Senai, aí quero mandar um abraço aí para o Alexandre, que é o nosso parceiro lá na Firjan, que cuida lá do Senai. Aí você pega uma estrutura que os cursos são dados de dia. Como é que uma pessoa que vai trabalhar, que precisa do emprego para se manter, vai fazer um curso, por exemplo, de instalador de drywall durante o dia, se ele está trabalhando durante o dia, ou se ele pretende trabalhar durante o dia. Então, você esbarra também numa estrutura enorme, que é o Senai, mas que por diversas questões estruturais não conseguem oferecer os cursos que nós precisamos para aquele público, no horário que nós precisamos, no formato que nós precisamos para atender essa demanda. Verdade. É muito engessado, porque o Senai, apesar de ser uma instituição teoricamente privada, mantida pelo setor privado, ela acaba sofrendo, né, vamos dizer assim, muitas restrições por a maioria dos seus recursos virem de contribuições, né? São recursos públicos, na verdade, né, que o setor privado faz, mas que voltam na forma de recurso público. Então, é um desafio. Eu acho que é um desafio que a gente tem que entender. O Rio de Janeiro hoje vive um gap de mão de obra, vive um apagão de mão de obra real, né? E que a gente, né, eu acho que a universidade pode dar uma contribuição muito grande na... Você compara com outros estados, é mais latente no Rio de Janeiro? Eu acho que o Rio de Janeiro sofre um pouco mais, por diversas questões, né? Eu acho que o Rio hoje é uma cidade que empobreceu nos últimos anos, né? A partir do momento que você empobrece, né? E quando a gente fala isso, a gente fala também que na Baixada também chega o mesmo impacto. Isso, é o mesmo impacto, né? É uma cidade que empobreceu. As pessoas hoje estão preocupadas efetivamente em ganhar o pão de cada dia, né? Então, quando você pensa em qualificação profissional, você pensa em investir na educação, né? Hoje as pessoas têm dificuldade, né? Acho que o Conrado sabe disso, vive isso lá como a gente. Hoje as pessoas têm dificuldade. Elas têm de procurar emprego, né? De arrumar emprego no geral. Arrumar emprego, de gerar renda para poder, por exemplo, frequentar uma universidade privada. A universidade pública avançou nos últimos anos em termos de vaga, mas é distante da realidade. Muito distante da realidade, né? Muito distante da realidade. Então, mas não é feita para o grande público. Não é. Então, assim, é um desafio. Acho que o Rio sofreu um pouco mais em função das características específicas da cidade do Rio de Janeiro. Mas você vive a mesma dinâmica no Norte, no Nordeste, né? Onde você está um pouco melhor é no Centro-Oeste, em função do agronegócio, e no Sul, né, especificamente por questões mesmo demográficas ali do Sul. Mas, enfim, eu acho que é o que a gente está conversando, né? Ao mesmo tempo, é um desafio, mas é uma oportunidade. Né? Não, e muitas vezes o desafio está também em arrumar um emprego não para pagar a faculdade, porque o mercado de ensino superior ele acabou se tornando mais acessível, né? Mas às vezes após a formação ele não consegue arrumar, seja por não conseguir penetrar realmente no mercado de trabalho, não conseguir achar o empregador que o contrate, seja por falta de traquejo, não sabe fazer um currículo, não sabe procurar da moda certa. Então, assim, e esse é outro setor que está crescendo muito nas instituições de ensino. A gente fez um lá na universidade também, que é o setor de carreiras. Né? Ele trabalha junto ali com o setor de parcerias e convênios, mas é um setor, a gente tem uma série de tecnologias hoje em dia para mapear, fazer teste vocacional, para poder auxiliar. Tem plataformas para isso, né? Vocês têm próprio contrato? Não, a gente contrata, é uma plataforma ótima para isso. O setor ele vai desde o teste vocacional a ensinar o aluno como fazer um CV de maneira correta, de maneira clara, como se portar numa entrevista,
conseguir o estágio para o aluno, fazer com que aquele estágio muitas vezes se transforme numa posição definitiva. E isso vai muito também, e aí se conecta com o setor de parcerias, né? Por exemplo, a gente tem lá uma parceria grande, que como o Chabel falou, às vezes a gente não consegue, junto ao poder público, atingir esse objetivo, que é posicionar o aluno no mercado de trabalho. Mas ao setor privado, você tem mais facilidade. Então a gente fez uma parceria com a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas lá, que é uma instituição muito forte, Nova Iguaçu é uma cidade de comércio, tem um calçadão lá. Então, muito lojista e tanto os funcionários, né, quanto às vezes o próprio lojista, querem buscar uma qualificação melhor, nível educacional, um diploma, né? Então, você tem uma série de facilidades para que esse público ingresse na universidade, pague um ticket diferente, né? E você tem, junto ao setor de carreiras, uma convergência de interesses ali, porque a gente tem profissionais que estão sendo formados, que estão em boas qualidades, né, e que a gente pode fornecer para esse mercado que tem demanda, né? O setor de comércio ele tem bastante demanda. Varejo, né? O comércio varejo é muito grande no país e é aquecido, né? Principalmente atualmente. Então, são dois setores fundamentais que a gente vê com ótimos olhos, no sentido de que montamos, são importantes e que vão produzir resultados de longo prazo. Com certeza. Assim, eu estou aqui fazendo um pouco do papel do outro lado aqui, do que a gente tem visto aqui no setor público, né? Para a gente saber aqui... O que a gente tem identificado, assim, né? Aqui no Rio de Janeiro especificamente, né? Isso o Conrado colocou, a área de comércio, ela emprega muito realmente, né? Eu acho que a parte de lojista no Rio, infelizmente, nos últimos anos, sofreu, né? Com a crise, etc. Você teve ali um esvaziamento do centro muito grande, né? Você teve uma série de dificuldades ali nesse sentido. E o que a gente percebe ali, Conrado, hoje, né? Quando você vai falar de empregabilidade? Você veja, né? A gente tem hoje, nós fazemos lá diversas ações de empregabilidade com esse público que nos procurando emprego, né? Fazemos feirões, a gente faz lá, né, na feira de carreiras, feira de estágio. Lá na Secretaria de Trabalho e Renda, a gente tem procurado fazer as feiras de empregabilidade por setor. Então, por exemplo, a gente faz uma feira para o setor de turismo, fazemos uma feira para o setor de construção civil, fizemos uma feira específica para portadores de deficiência, né, para PCDs, fizemos uma feira agora específica para mercado imobiliário e fizemos uma específica para a área de TI, né? Qual é o problema que a gente percebe, de certa maneira? Por isso que, às vezes, a pessoa tem um descompasso entre a formação e o emprego. Porque quando você vai no mercado hoje, as demandas são muito específicas, né? Aí você tem um problema, por exemplo, às vezes, até de superqualificação. Por exemplo, uma pessoa que fez uma universidade, a princípio ela não quer se candidatar a uma vaga de, por exemplo, recepcionista. Por outro lado, uma pessoa que tem o ensino médio e quer se candidatar a uma vaga de recepcionista, ela não tem uma qualificação específica a trabalhar naquele setor de atendimento. Ele não sabe como atende a pessoa, ele não sabe se vestir, ele não sabe... Então, o que a gente percebeu é que um dos problemas para a gente aumentar a empregabilidade é oferecer uma qualificação mais direcionada para essas funções, mas qualificações em tempo mais curto. Não é uma graduação, né? Não, a gente está falando de coisas bem curtas mesmo. Você trabalhar ali 60 horas, 80 horas, 40 horas. Deve ser parecido isso aí também. Verdade. Porque o empregador que está lá na ponta, que normalmente é um pequeno empresário, ele tem uma série de restrições também para... Ele não consegue bancar essa qualificação. Então, ele não tem... por outro lado, você bancar isso com recurso público ou bancar com o setor privado, se for muito longo, você não consegue fazer isso gratuitamente. Então, assim, o que a gente tem procurado fazer lá e temos identificado é que quando você consegue oferecer qualificações profissionais mais curtas, direcionadas para funções específicas, você melhora a empregabilidade da pessoa. Com certeza. Então, assim, isso tem sido um caminho que a gente tem encontrado para melhorar a empregabilidade. E é um caminho que a gente lá na nossa universidade está procurando fazer isso, o EAD ajuda muito. Ajuda muito nisso. Eu acho que é um caminho que as universidades têm que olhar daqui para frente, né? Você realmente sair um pouco dessa coisa da graduação somente e olhar para essa qualificação mais específica, de menor duração, e procurar fazer um link com com o setor público local, né? No Rio de Janeiro tem 92 municípios, né? Tirando assim a capital, que é um município que tem mais recurso, talvez Nova Iguaçu, São Gonçalo, municípios um pouco mais, a maioria dos municípios tem
poucos recursos e tem dificuldade até de pensar nisso. Então, se a universidade está ali e ela puder agregar isso localmente, ela abre oportunidade. Então, eu acho que a gente você fideliza também a pessoa contigo. Fideliza a pessoa. E amanhã ou depois essa pessoa, né, pensando aqui no nosso negócio, essa pessoa, se a partir do momento que ela faz uma qualificação menor, consegue um emprego, começa a trabalhar, talvez ela venha e volte para a universidade, né, e pense na universidade como um caminho para ela crescer, né, profissionalmente também, enfim. Mas eu acho que hoje no Rio, aqui falando bem da realidade do Rio de Janeiro, da cidade, hoje a gente vive um problema grande de descasamento entre qualificação e emprego, e o caminho que a gente identificou é fugir um pouco dessas qualificações de maior prazo, que são as oferecidas às vezes pelo Senai, pelo SESC, por essas entidades. 1 ano e meio, 2 anos, né? Por essas instituições mais tradicionais, para qualificações menores, mas que atuem mais objetivamente na demanda específica daquele setor ou até daquela empresa, né? Porque quando você fala, por exemplo, supermercado. Supermercado é um setor, vamos dizer assim, está dentro do setor de loja, é um lojista, mas que emprega muito. Uhum. E tem uma rotação grande. Então, assim, a demanda das pessoas, do supermercado, a gente tem conversado muito com eles, para caixa. Hoje, uma profissão hoje que está em extinção e que está ganhando bem para caramba, é o pessoal que trabalha em açougue. Você não tem mais hoje você vai conseguir hoje buscar um açougueiro para trabalhar no mercado, é uma dificuldade enorme. É dificuldade enorme. Curioso. Não tem mais. Fazer o corte da carne. Fazer o corte da carne, não tem a mão de obra. Então, ou o mercado, ele qualifica, ou então ele não consegue a pessoa. Então, assim, então essas coisas, quando você olha granularmente essas situações, é que você consegue entender o porquê que a pessoa está desempregada. E o açougue é um atendimento ainda, se você for olhar, é um atendimento personalizado ainda, né? Muito personalizado. Que a pessoa pede, eu quero a carne moída, passa 2 vezes, eu quero essa parte de cada costela, não é isso? Você tem que saber lidar com o público, mas você tem que ter a qualificação técnica para cortar você aquilo. Você está falando de um setor gigantesco, né? O supermercado, acho que foi um dos setores que mais cresceu nos últimos anos, né? Então, você fala de caixa, fala do atendente, fala do rapaz do açougue. Aí tu vai para esse setor agora de mercado um pouco mais sofisticado, né, como é o Zona Sul, aí você tem outro tipo de demanda. Então, isso tudo exige qualificações menores, mais curtas, para a pessoa entrar. Porque, a bem da verdade, para o empresário também absorver isso sozinho, para ele é muito difícil. Você né? chama isso hoje de microcredenciais, né? Exatamente. Microcredenciais. Exatamente. Não é nem microcertificado, são as microcredenciais. Microcredenciais, que é o que realmente tem peso na hora de empregar. E a universidade ela tem que atentar um pouco mais para essas necessidades, né? E não ver isso com olhos de que seria uma coisa ruim ou abaixo dela. A universidade ela tem que oferecer, hoje em dia, uma gama de produtos educacionais. Né? Não é só formação superior, é formação. Formação, e você tem desde os cursos técnicos aos cursos tecnólogos, que já tem uns 2 anos de duração, né? Que já ajudam. Né? A extensão, as pós-graduações de menores durações, pós-graduações de maiores durações, depois o estrito sensu. Então, assim, lá também a gente busca muito. Por exemplo, a gente tem uma gama de cursos técnicos ou um EAD num formato e num valor que permita a pessoa se qualificar, às vezes, para uma função no mercado de trabalho. Você tem cursos técnicos lá também? Temos, bastante. Bastante. Cursos livres, cursos técnicos, dentro vinculados do grupo. Ao MEC ou vinculados ao Estado? Não, vinculados ao MEC. Ao MEC. E a gente tem esse olhar de que você qualifica, microqualifica, que seja o caso, né, num curso livre ou num curso técnico. Daqui a pouco aquela pessoa arruma um emprego, ou numa loja, ou num comércio. Depois a pessoa consegue pagar uma graduação, e depois da graduação ela se qualifica para trabalhar num ambiente empresarial ou em outro setor. E isso tudo é retroalimentado ali, né? Depois que você se qualifica na graduação, você precisa galgar apoio de trabalho, ou se você está no setor público, se qualificar para um concurso ou para uma promoção, vem a pós-graduação, e a universidade tem que estar sempre atenta a isso. O setor de parcerias, né, um catalisador disso. É um catalisador disso, né? E, por exemplo, a partir do momento que você celebra um convênio, e aí eu não estou falando mais dos lojistas, estou falando agora das empresas, né? A gente tem uma série de convênios com a empresa. Para quê? Para o aluno poder fazer estágio na empresa, ou às vezes para a empresa poder conseguir um preço mais acessível para qualificar os funcionários e eles fazerem o ensino superior. Dentro dessas empresas, você acaba abrindo portas, né? Você tem uma relação com a empresa para manter aquele convênio. Quando tem um aluno no setor de carreiras, precisando de um estágio, ou já formado, querendo um emprego, você tem, hoje em dia, a gente conseguiu chegar, acho que a marca de 100 empresas conveniadas.
em uma das nossas instituições. Então, você tem uma gama de oportunidades para oferecer para o aluno, né, que ajuda ele a se inserir. Parcerias e convênios com o setor de carreira e empregabilidade. Exatamente, eles conversam um com o outro. Porque você consegue... A extensão também, vocês combinam a extensão também, ou não? Também. Combina, também. Claro, lógico. Combina, a extensão, hoje em dia, é uma porta natural. Ninguém, se você for procurar o nível de graduados... Eu acho a extensão um campo fértil pra caramba. E as instituições ainda usam... Tem instituição ainda pensando só na curricularização, que tem que satisfazer 10% ali. É um campo de... Não, enorme. É um campo de atuação gigantesco. Gigantesco. Você tem hoje em dia projetos de extensão com impacto social muito maior, às vezes, do que o dia a dia do próprio currículo, né? Verdade. E a instituição tem que estar atenta para isso. E, por exemplo, você trabalha na FAPERJ... Só para agora, mas falando de extensão, acho que só fazer um registro aqui lá da nossa universidade, agora que, falando de extensão especificamente, né? Lá na São José, eu acho que foi a única instituição privada que, desde que o Projeto Rondon voltou, nós participamos de todas as edições do Projeto Rondon. O Projeto Rondon é um projeto que havia no passado, voltou há alguns anos, na qual você monta grupos multidisciplinares para visitar os rincões do Brasil levando serviços. É muito bacana, assim. Então, a extensão, né? Então, isso é muito interessante porque você pega um outro aspecto, né? O Brasil é um país muito diverso, né? Nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, quando você pega um aluno desse, nosso lá, junta lá, normalmente a gente faz um mesclado lá de saúde com direito, saúde com pedagogia, os três juntos, e manda lá para o interior do Acre. Esses jovens voltam realmente com uma percepção muito diferente da realidade. Não precisa ir para outro país, né? Não precisa da internacionalização. Não precisa. Às vezes no interior do estado. Assim, é muito interessante, eu acho. Então, assim, o Projeto Rondon é um projeto de extensão que eu acho que traz esse impacto efetivo na vida do aluno, do ponto de vista de entender melhor o Brasil, e ele volta com uma cabeça muito diferente também do que pode ser uma abertura até para quem tem a medicina, sabe? Porque a medicina, o pessoal está querendo focar muito nas grandes cidades, mas sabe já que as grandes cidades estão saturadas, né? Tem que ir para os rincões. E a demanda é muito grande nesses interior, a demanda é muito grande. E vou te falar uma coisa, eu estava recentemente conversando com um médico, amigo meu, né? Que chegou a ser professor na minha universidade e se mudou para a Bahia. Ele recebeu um convite para ser diretor de um hospital na Bahia. No interior da Bahia. O salário dele lá no interior para ser diretor do hospital hoje, R$45 mil. Isso é muito comum, muito interessante. No Norte e Nordeste. É muito interessante. Tem muitos alunos que vêm de fora e retornam, né? Antigamente as pessoas vinham mais de outros estados, né? Porque tinha menos oferta de curso. Hoje em dia você tem pessoas que estão aqui, são daqui, se formam aqui, mas que vão para lá. E aí o plantão é um preço muito mais alto. Às vezes ele se especializa, abre um consultório na cidade, se torna referência. Verdade. A gente tem histórias de grandes amigos nossos que estão lá hoje em dia, que prosperaram lá, e inúmeras histórias de alunos da instituição que foram para lá e hoje em dia são profissionais super reconhecidos. É verdade. Então, se dá pela reconhecer que existem oportunidades. Às vezes não consegue no município. Tem muita. Mas você consegue, indo para uma outra fronteira, você consegue encontrar outras possibilidades. Verdade. Eu quero aproveitar a tua expertise no FAPERJ. Falando aí de FAPERJ, né? A gente está lá no Conselho da FAPERJ há um ano e pouquinho, né? Tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Entrei na FAPERJ através do Conselho Estadual de Educação, quando lá estive, né? Para ajudar a gente aqui, as pessoas de ensino, para entender como é que se pode trabalhar junto com a FAPERJ. Eu não sei qual é a experiência do Conrado lá com o NIC junto à FAPERJ, né? A minha instituição nunca teve recursos da FAPERJ, e quando eu passei a participar do órgão, você entende realmente como é difícil para a universidade privada acessar esse recurso, né? A FAPERJ é um órgão, é o maior incentivador de pesquisa do Brasil hoje, em termos de recursos, né? O orçamento da FAPERJ para esse ano de 2026 está perto ali de 1 bi, é muita coisa. Só que é um recurso praticamente integralmente consumido pelas universidades públicas, né? Um pouquinho da PUC ali, né? Uma outra universidade consegue ali furar um pouco ali a burocracia e conseguir algum recurso. O que a gente percebe? Eu acho também um pouco do que a gente vem falando, né? O sistema, ele se retroalimenta, né? Então, assim, você tem um sistema hoje que, apesar... E aí que eu quero mandar um abraço para a presidente lá da FAPERJ, minha querida Carol, minha ex-aluna. Carol se formou comigo em odontologia, assumiu a FAPERJ há um ano e pouquinho, junto com quando eu assumi, muito interessante. E ela tem procurado lá conosco
mudar um pouco isso, né? Tentar abrir um pouco espaço para que as universidades privadas Busca esse fomento. busquem esse fomento, né? Tão importante, né? Porque para nós fazer pesquisa é difícil, né? É difícil, você precisa de recursos. E os orçamentos são sempre apertados, né? Então, se você tem um fomento externo, ajuda muito. Qual é o problema? É os critérios dos editais que são normalmente produzidos ali dentro, que inviabiliza a participação de uma universidade particular. Eu até brinco aqui, né? E aí, fazendo uma crítica construtiva, mas às vezes você vê dentro de um edital XYZ, está lá uma exigência de que a pessoa tem que ter a instituição tem que ter um acelerador de partículas na sua... Um exagero aqui, mas é razoável. Aqui tem... Aí, enfim, aí praticamente... Quem é que vai ter, né? No Rio só tem uma instituição, que acho que no Brasil tem duas. Enfim, então assim, eu acho que... Aí lá a gente tem feito um trabalho, Conrado, é o seguinte, vamos tentar fazer alguns editais com critérios geográficos. Sim, a gente participou de uma reunião lá justamente para ventilar essa necessidade de que as instituições privadas tenham mais participação, porque tem tanto projeto legal em instituição privada. Depois eu vou até falar um pouquinho sobre, mas enfim, muito legal. Então, a gente poder ter essa... Então, assim, eu acho que perde-se um pouco do potencial a ser explorado aí pelas universidades privadas nesse sentido, né? Então, eu acho que, assim... Isso com todas as dificuldades que o Estado do Rio vai passando. Aí tem um problema também hoje de recursos no Estado, né? O Estado está vivendo uma situação muito difícil. Corremos o risco de, agora em maio, piorar a situação. Não sei se você está acompanhando, né? Dia 6 de maio tem o julgamento daquela ação que mexe na distribuição dos royalties de petróleo no Supremo Tribunal Federal. E se caminhar da forma que está caminhando, vai reduzir a participação do Rio de Janeiro, né? Do Estado e dos municípios produtores de petróleo do Rio de Janeiro. Aí eu acho que o Estado do Rio de Janeiro realmente vai enfrentar muita dificuldade, né? Porque já está na dificuldade que está com os royalties que tem hoje. Se perder, eu acho que a gente tem que ficar atento. Enfim, mas eu acho que a FAPERJ, ela cumpre um papel importante. Ela é uma grande ferramenta de fomento. Mas eu acho que tem que democratizar mais um pouquinho, né? Eu acho que se você tem... O geográfico pode ser uma boa. É um bom caminho, né? Eu acho que tem que partir do projeto, né? Se a instituição tem um bom projeto, né, tem que ser contemplado, né? Independente de ser público, ser privado, né? Eu acho que o retorno que você dá para a sociedade é o critério que tem que ser preponderante na escolha, né? E é claro que a universidade pública sempre vai ter muito projeto, porque tem um capital intelectual e tem recursos e pessoas que é gigantesco, isso em nada vai desmerecer ou vai afetar a vida o dia a dia dessas universidades, mas abriria, né, oportunidade para outras instituições que estão tentando, né, fazer um caminho dentro da pesquisa. E aplicar o conhecimento, bacana, né? Aplicar o conhecimento, produção e aplicação. Aproveitar que a gente está chegando ao fim, Conrado, você queria comentar algum projeto, alguns projetos que tem na Unig? Pois é, essa questão do impacto, não só o impacto na economia, no mercado de trabalho, mas o impacto social, às vezes ele é subestimado. Eu vou contar um caso interessante lá. A gente, ano passado, conseguiu se filiar na UNAI, né, que é a Iniciativa das Nações Unidas de Impacto Acadêmico. E foi por conta de um projeto do curso de engenharia, né, que merece todos os louros, são profissionais e estudantes incríveis, que a cidade dos meninos em Duque de Caxias ali tinha um problema grande de contaminação do solo por conta de uma fábrica antiga que tinha agrotóxicos. E essa contaminação do solo estava causando problema de saúde na população. Você tinha ali crianças e até adultos que cresceram com problemas de saúde decorrente dessa contaminação de solo. E foi o pessoal do curso de engenharia, junto com o pessoal do curso de medicina, que conseguiram mobilizar o poder público, tanto municipal, estadual e o federal, da necessidade de se olhar para aquilo para resolver aquele problema. Então, foram feitas uma série de ações para dar visibilidade ao problema, examinar, né, e providenciar tratamento para essas pessoas e, inclusive, tomar medidas para sanear o problema do solo como um todo, né? E hoje tem projetos em andamento do poder público com base nessas iniciativas que o nosso curso de engenharia lá e de medicina tomaram. Isso foi reconhecido pela ONU, a gente foi convidado a integrar a UNAI por conta do impacto acadêmico, né, que essa iniciativa teve. E esse mesmo pessoal ajudou a evitar uma barragem que ia romper
né, grande ali na região de Mesquita e ia causar uma série de danos também, obviamente Tem uma menor questão forte ali comparado. em Nova Iguaçu, né? Tem a questão do lixão também ali, famoso, né? Cara, ali quando chove é um grande problema. Eu não sei se todo mundo do estado do Rio já deve ter visto um vídeo de Nova Iguaçu alagada quando chove, né? Você tem a serra ali grande, a Serra de Madureira, e quando chove desce muita coisa dali, né? E naquela região inteira ali você tem esse problema, né? E essa barragem ela ia romper e o pessoal, de novo, providenciou a visibilidade para o problema e está viabilizando soluções junto ao poder público. São duas iniciativas que saíram do dia a dia de um curso, que é um curso super importante, que não pode acabar, a gente tem que lutar contra, o curso está desestimulado, o curso está tendo pouca demanda. Não, vamos investir, vamos manter ele. Isso faz toda a diferença. A população do entorno é uma outra prova disso, né? Tem pessoas que usam a instituição de ensino como uma extensão do poder público. Tem pessoas que vão ao dentista ali, que fazem fisioterapia ali, que tem seus problemas jurídicos resolvidos ali, NPJ, a gente não falou de NPJ, a quantidade de pessoas que são atendidas pelos NPJs das instituições. Os nossos dois são tão relevantes que estão dentro do PROCON. A gente fez uma parceria com o PROCON, está ali dentro. Então você já vai ali, já faz a reclamação junto. 1.300 por ano atendimentos. Cada instituição nossa está na margem de 15 mil atendimentos por ano, somadas essas iniciativas. Né? Aí você tem, sei lá, 50 anos de existência. Você faz um relatório social anual? A gente tem um relatório social. Só em Nova Iguaçu foram 15 mil atendimentos, 5 mil de veterinária, 5 mil de fisioterapia, 10 mil quase de odonto, 1.300 do direito. Né? Isso em um ano, em uma instituição, em uma cidade. Você multiplica isso pela história das instituições de ensino do nosso estado, e você tem um impacto social imenso, que ninguém para olhar isso. E aí, às vezes, fala, não, a faculdade tal, mas não se atenta para o impacto, né? Para esse impacto. O como transforma a sociedade, né? Ajuda. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim. Charbel, queria deixar as últimas palavras aí com você, depois passo para o Conrado para frente. Bacana. Não, só para também reforçar aqui as palavras do Conrado, no que tange esse impacto social, isso é uma coisa que eu acho que as universidades privadas contribuem muito para os seus municípios e não têm a visibilidade que deveriam ter, né? Não se mede, às vezes, exatamente isso, não tem noção, né? Vamos tirar, então, a faculdade agora aqui, você vai ver como é que você vai ficar durante 2 anos sem a Unig aqui ou sem a São José aqui. Não. É verdade. Né? E assim, eu dei no início aqui do nosso papo, eu dei esse exemplo, porque isso é uma coisa que a gente conseguiu ver, efetivamente, que foi essa questão da odontologia na região. Né? Isso a gente tem estatisticamente isso, né? Está lá nos nossos relatórios também, né? Quando o curso começou, a Zona Oeste do Rio de Janeiro era um deserto sanitário. Né? Hoje... Isso já no início do século, né? Há 25 anos. 25 anos, lá atrás, né? Imagino. E no caso específico, vou pegar o caso específico de odontologia, né? Hoje você anda, né? A quantidade de dentistas que você tem hoje espalhado na Zona Oeste do Rio de Janeiro é diretamente proporcional à quantidade de dentistas que nós formamos ali na região. E o mesmo, com certeza, é lá em Nova Iguaçu, na Unig, né? Então, isso é uma coisa que você vê a olhos vistos. E como ele falou, se você quer somar ali, que você atende na fisioterapia, no direito, né? Na nutrição, né? Assim, o impacto realmente é muito grande e eu acho que isso, às vezes, a sociedade não tem essa visão, né? E eu acho que é o grande motor de desenvolvimento e crescimento local, ainda é a universidade, no meu entendimento, né? Quando você olha para crescimento econômico, emprego, acho que tudo gira em torno da universidade. Acho que Conrado viveu lá o que a gente viveu ali na universidade. Se você olhar hoje a universidade, o bairro inteiro cresceu em torno da universidade. É a realidade, né? Então, assim, o poder de aglomerar e de fazer... Nós temos um exemplo no Rio de Janeiro, né? A Gama Filho, quando deixou de existir, o que aconteceu com aquela região da Gama Filho? Bairro fantasma, infelizmente. Bairro fantasma, né? O bairro todo que se desenvolveu em volta da Gama Filho. Ótima lembrança, né? Assim, você vê isso é o inverso. É o inverso. O que acontece quando você tira, né? Isso, quer dizer, então, eu acho que é uma visibilidade que a gente tem todo dia aqui, tá, né? Lembrando, né, e mostrando para a sociedade, né, e usando os canais que a universidade tem para divulgar isso, né? O Conrado faz isso lá, a gente faz também. Mas queria encerrar, primeiro agradecendo, né, a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho aqui sobre educação, um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, né, que é a minha paixão. Agradecer aqui meu querido amigo e colega Conrado, né, um educador, né, que tem uma história gigante também aqui no nosso estado, um empreendedor
né, que eu admiro muito. Obrigado. É um prazer estar contigo Recíproca aqui. verdadeira. E dizer que tanto eu quanto a São José está à disposição de vocês aí, sempre precisarem. Obrigado, Charbel. Obrigado mesmo. Tá? Foi enriquecedor. Conrado. Bom, Max, obrigado pelo tempo, obrigado, Semerge, obrigado, Cláudia Romano, por organizar essa iniciativa aqui junto com a gente. Queria agradecer a presença e o papo aqui com o meu amigo Chábel. São José é uma instituição de referência, realmente desenvolveu aquela área, e Chábel é um profissional incrível. Eu tive a possibilidade de estar com ele no Conselho Estadual, e hoje ele está nos representando muito bem na FAPERJ. Esse tema da pesquisa vai entrar em voga, a gente precisa lutar por isso, não só com recursos públicos, mas as instituições têm que parar um pouquinho mais e dedicar recursos privados também. A gente sabe que é difícil a luta no dia a dia do orçamento, mas dedicar a pesquisa, investir no PIC, isso é muito importante, né? E a gente vai, de medida em medida, trabalhando para melhorar a educação do nosso Estado, que realmente ela já andou um caminho bem longo, mas ela ainda precisa, né, de trilhar um caminho ainda mais direto, rumo a medidas necessárias. Os novos tempos, né? Os novos tempos precisam disso. Que bom que a gente está podendo discutir isso aqui, que o Semerge abriu essa possibilidade. Agradecer, em nome da Cláudia Romano, da Vera Lígia também, a participação e você ter aceito o convite. Eu aprendi bastante aqui com vocês, espero que quem esteja nos assistindo também tenha essa possibilidade de aprender. Então tivemos mais um episódio aqui do Educação e Movimento do Semerge, tratando aqui sobre ecossistemas locais, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e o impacto social que as instituições de ensino fazem no seu entorno, na sua região. Um abraço a todos e todas e vamos para o próximo episódio. Tchau, tchau.